Olá, sejam muito bem-vindos ao Big Deals Talks, o podcast onde grandes negócios se encontram com grandes mentes. Esse é um novo podcast aqui do Investidores VC e a gente vai trazer inspirações, insights, conhecimento para empreendedores, executivos e investidores, obviamente. Aqui a gente vai mergulhar nessas histórias dos nossos convidados, explorando mais sobre essa jornada, os desafios que eles superaram, as estratégias que os levaram aos Big Deals da vida. Eu sou Amaury Pinho, investidor anjo e fundador do Investidores VC, e para abrir aqui esse nosso primeiro episódio de estreia, eu já quero agradecer e apresentar esse convidado mais especial, porque olha só, são mais de 10 anos de jornada juntos, hein? A gente se conhece muito. Eu tenho um grande prazer aqui de trazer esse meu amigo, empreendedor, cofundador do G4 Educação, investidor anjo, referência no ecossistema de startups, grande amigo de vida, Tony Celestino. Cara, muito bem-vindo. Obrigado por ter topado aqui, aberto a agência, a sua agenda para estar aqui com a gente nesse nosso primeiro episódio, irmão. Que honra, Mumu. Pô, não sabia que era estreia, pô. Que legal. Tá sabendo agora. Aqui vai ter muita coisa ao vivo. Pressão, hein? Você nem sabe o que vai acontecer aqui. Que entram as memórias do Tony, né? Aquele aí começa aquele, né? As fotografias. Entra agora. Socorro. Ex-namoradas. Não, peraí. Não. De podcast com ex. Podcast com ex. Meu cara, é uma grande honra ter você aqui. Eu preparei algumas coisas muito legais pra gente ir batendo esse nosso bate-papo aqui. Conheço muito sobre sua história, mas eu queria muito que todo mundo soubesse também, que a gente pudesse ir trazendo isso com muito carinho. Então, eu quero começar do início aqui, tá? Vambora. Primeiro você se apresentando pra gente, e aí eu já vou fazer a primeira pergunta que já tá no gatilho. Boa. Bom, eu sou o Tony Celestino, cofundador do G4, né? Hoje eu tô mais conhecido dessa forma, mas eu sou nordestino, sou de Maceió. Nasci e vivi lá boa parte da minha vida. Nasci numa família de empresários. Meu avô tinha uma fábrica de café, meu pai tinha uma distribuidora de rolamentos e peças industriais. Então, eu desde criança, na verdade, né? Desde bebezinho, eu já ia lá na fábrica do café do meu avô, ficava lá brincando, tal. Depois, quando cresci um pouquinho mais, 10, 12 anos mais ou menos, comecei a trabalhar na empresa da família, mas assim, trabalhar mesmo, aquela coisa de office boy, vai lá no banco, leva esses malotes, depois fui para o almoxarifado, depois fui para vendas, umbigo no balcão, aprendi muito a vender, e aí lá com uns 20 e pouquinhos, virei sócio do meu pai nos negócios, mas não era o estilo de negócio que eu queria. Eu gostava de tecnologia, estava apaixonado por tecnologia na época e tal. E aí resolvi criar meu próprio negócio. Eu criei 2, 3 projetos assim, deram errado. Mas aí foi nessa jornada aí que eu acabei me conectando com um ecossistema e acabei vindo parar aqui em São Paulo, porque fui convidado para ser Country Manager, né, da Techstars. E logo em seguida, conheci os meus queridos sócios hoje do G4 e a gente montou esse negócio que nos últimos 4 anos tem dado muito certo. Mas antes de você falar desse negócio, eu quero fazer um gancho lá para trás ainda, cara. Nessa experiência com a família, com o café, etc., a barriga no balcão, o que isso ensinou para você, assim? Quais são os valores que hoje você ainda lembra? Não, peraí, essas frases eu ainda lembro porque era meu avô que falava, ou isso aqui é uma coisa que eu aprendi na época do barriga do balcão. O que você lembra daquela época hoje que você fala? Foi minha formação, isso foi minha escola. Cara, mas foi isso mesmo, Amaury. Tem muita coisa que eu lembro que hoje, quando eu me pego fazendo ou me posicionando, né, ou dizendo não, opa, por aqui não, eu acho que é isso, forma a nossa base, né, forma nossos valores, né, nossa ética profissional, né, ela é formada nessas primeiras experiências. E como eu tive a sorte, né, de ter essas primeiras experiências com pessoas muito experientes e muito próximas, né? Era meu pai, meu avô, minha mãe. Cara, isso formou completamente o empresário, o empreendedor que eu sou hoje, né? E, inclusive, aquela coisa de criança, né? Quero ser bombeiro, quero ser policial, quero ser piloto de Fórmula 1 e tal. Eu tinha aquela coisa de, quero ser piloto de Fórmula 1. Eu era fã da Fórmula 1, né? Do Ayrton Senna e tal, não sei o quê.
Só que logo cedo, sei lá, aos 13, 14 anos, eu percebi, eu acho que eu não vou ser piloto de Fórmula 1. Mal andava de kart, né? De vez em quando dava umas voltinhas e tal. Falei, acho que não vou ser piloto de Fórmula 1. Aí, pô, acho que eu vou ser empresário. Acho que eu vou ser, né? Nem sabia da palavra empreendedor na época, mas não, quero ser empresário, quero fazer negócio, quero fazer administração e tal. E eu acho que, eu brinco até no meu Instagram, às vezes, falando que a melhor escola que eu tive, né? Quem me conhece e já me viu vendendo ou negociando, né, sabe que eu faço isso de forma hoje muito natural. Sim. Né? E eu acho que isso veio por causa da minha experiência com o umbigo. Imagina, eu lembro dessa época, mais ou menos 14, 15 anos, eu umbigo no balcão mesmo, vendendo rolamento para mecânico, né, para dono de loja de carro, para indústria, para empresa, né, sei lá, de manutenção de equipamentos e tal. Pegando o termômetro ali da venda, né? Exato. De conseguir fechar uma venda, de atrair um cliente, de achar um jeito de resolver uma coisa que está meio complicada. E eu, 14, 15 anos, negociando com um mecânico de 40 anos. O cara, né, pô, experiente, né? Macaco velho. O cara tem as malícias já de mecânica, de negociar, né? No bom sentido, né? Do jeitinho, de passar a perna no cara e tal. Então já me passaram muita perna nessa época aí de pô, acabava dando desconto mais do que devia, e aí levava, né, uma bronca do pai, da mãe, mas com isso fui aprendendo, né? Tanto essa questão da negociação, então o cara chegava lá já no jeitinho, né? Com aquela conversa, toda a malemolência e tal. Eu também já entrava na malemolência dele, já ia, pô, que bom que você veio aqui de novo, tal, toma aqui o seu café, sei que você gosta do cafezinho, tal, já ia encantando ele, para quando chegasse na hora da negociação, ele já tá mais suave e eu conseguia negociar melhor, entendeu? Então, isso tudo eu aprendi barriga no balcão, cara. E muito bom. E o que fez você não seguir os negócios da família e procurar outros caminhos? Era, pô, não é muito a minha praia, a geração era diferente. Porque é muito comum isso, né? Tipo, você seguir os negócios do pai. Ah, eu evoluí, começou com uma lojinha ou com um café XYZ, hoje virou uma grande fazenda. A gente vê muitos amigos nossos que continuaram e transformaram os negócios. Você quis ir para uma outra área, apesar de ser empreender, mas falou, não, eu quero empreender com outra parada. Qual foi esse gatilho? Assim, em que momento que tecnologia ou inovação ou empoderar outros empreendedores começou a se tornar algo que te chamou? Legal, legal. Cara, tem 3 coisas aí. Primeiro, e eu acho que muita gente que está nos ouvindo deve se identificar com isso, empresa familiar não é fácil. Né? Família já não é fácil. Imagina quando você envolve família e negócio, né? Exato. Então não é fácil. O meu pai foi, sem sombra de dúvida, meu maior mentor, meu maior professor. Minha mãe também, ela também era sócia do meu pai, fazia parte lá do dia a dia do negócio. Foram meus grandes professores, isso aí eu não tenho a menor dúvida. Só que a convivência era muito difícil. Era muito complicada. Separar essa questão da família e do negócio, onde começa o pai, onde termina o pai, onde começa o chefe, onde termina o chefe, é muito complicado. E aí, isso já era algo que me incomodava. Não foi o motivo principal, mas era algo que me incomodava, sem dúvida. Numa dessas, né, desentendimentos, vamos chamar assim, né, para não dizer, né, numa dessas brigas, para falar bem a verdade, eu acho que eu já estava com uns 19 anos, 20 anos, eu acho. Eu cheguei e falei, tá bom, então não trabalho mais aqui, vou sair, fui embora. E aí aconteceu um episódio na minha vida que é bem legal e pouquíssimas, eu acho que eu nunca falei isso publicamente, pouquíssimas pessoas sabem, até porque depois surgiu um preconceito muito grande com relação a isso, mas eu fui ser vendedor da Herbalife. Olha só! Aposto que nem você sabia disso, né? Não sabia disso. Ninguém sabe. Caraca! Eu fui ser vendedor da Herbalife. Eu acho que eu tinha uns 19, 20 anos. Briguei com meu pai, saí da empresa, falei para minha mãe chorando lá, não, meu filho e tal. Eu falei, mãe, não vou mais trabalhar com vocês, não vou mais trabalhar com meu pai, não estamos nos dando bem, prefiro sair para preservar a minha relação de pai e filho do que ficar lá e acabar estragando tudo de uma vez. Sim. E aí fui um amigo meu, coincidentemente, falou, Tony, vem aqui experimentar esse negócio novo e tal, não sei o quê, para emagrecer, você tá mais gordinho, vem cá. Aí eu fui lá conversar, já fui com 3 pés atrás, né, mas fui. E aí cheguei lá, ele me deu um shake lá da Herbalife e falou, experimenta isso aqui. Aí eu tomei, falei, pô, negócio bom. E aí ele, então, isso aí ajuda a emagrecer. Eu falei, peraí, até hoje, que eu saiba, eu tinha que comer salada, né? Aquelas folhas, aquelas coisas lá que eu não gosto. Você tá dizendo que se eu tomar esse negócio docinho, gostosinho, eu vou conseguir emagrecer. Ele E além disso, você vai poder vender e ganhar dinheiro com isso. Eu falei, pô, tô precisando ganhar dinheiro.
Aí ele, então vamos vender comigo. Aí eu falei, tá bom, ele paga aqui tanto primeiro. Eu falei, ih, lá vem Começou. o golpe. Lá vem o golpe. Falei, tá bom. Aí paguei, né? Acreditei, paguei. E, cara, não é que eu fiz dinheiro. Olha Mas só. não fiz aquelas fortunas que eles vendem, né? De você a Ferrari, Aham, andar tal, com não sei o quê, a carro. lancha e tal, não sei o quê, viagem. Não fiz essa grana toda, mas me mantive. E foi uma atividade que te colocou mais ainda ali, né? Do tipo, cara, tô eu comigo, vou dar certo. Perdi 10 quilos nessa época, 8 Eita. quilos, uma coisa assim. Nessa Por causa do época. shake ou porque tinha que Por correr causa- muito para vender? As duas coisas. As duas coisas, porque realmente funciona. Né? Legal. Não é para todo mundo, mas algumas pessoas se dão bem, realmente funciona. E por causa do corre. Aí eu fui pro corre, fui para, né, também voltei a fazer um pouquinho mais de exercício, regrei minha vida. Eu, Aham. antes da empresa lá familiar, tava naquele ritmo louco, tal, não sei o quê, vida desregrada. Eu saí, beleza, meu padrão de vida diminuiu, porque eu não estava mais ganhando dinheiro da empresa, né? Mas estava Sim. lá vendendo o meu Herbalifezinho, ganhando dinheirinho. Na época dava para tirar, sei lá, tirava 2 contos, 3 Aham. contos por mês. E consegui me manter alguns meses. E aí, conforme o meu pai foi... E aí, tava sem falar com meu pai. Aí meu pai Uhum. falava, minha mãe chegava para mim, Tony, seu pai veio perguntar como que você tá conseguindo pagar a gasolina do carro. Eu falei, tô trabalhando. Pô. E aí, eles foram vendo que realmente eu tava, né, conseguindo me manter, me sustentar. Meu pai se acalmou um pouco, a gente conversou, fizemos as pazes, discutimos um pouco da nossa relação. Sim. Voltei pro negócio da família. Legal. Então, esse foi um fator. O outro fator foi, mesmo voltando, mesmo me entendendo com ele e tal, deixei de lado o negócio da Herbalife, mas mesmo me entendendo com ele e tudo, eu não sentia lá no negócio que a gente tinha, o negócio dessa época que a gente estava era uma concessionária. Uhum. Eu adorava, era legal, mas não era algo que me realizava, não era um sonho, eu não estava realizando um sonho, Uhum. entendeu? E aí eu comecei a me incomodar com isso, porque o que realmente me chamava a atenção, que me deixava acordado até de madrugada às vezes, e eu estudando, lendo, conhecendo, treinando, era a tecnologia. Tanto que eu fiz curso de programação, cheguei a programar, fiz alguns aplicativos, publiquei alguns aplicativos na App Store, isso em 2009, 2010, eu acho, alguma coisa assim. A nossa geração teve um impacto muito forte da tecnologia mostrando que era um caminho pra gente, né? Porque a galera da geração antiga meio que ignorava e tinha um freio. E aquilo ali era um universo novo pra gente que dava pra construir coisas novas, né? Exato. Puxou a gente. E o iPhone, né, o ecossistema, né, do iOS lá, permitiu a gente, qualquer pessoa podia criar e de repente ter o seu aplicativo na mão. Sim. Antigamente, meu pai também era programador, só que ele programava em Pascal, Clipper. Uhum. O sistema lá da nossa loja era todo feito por ele. Genial. Ele fez um RP, Maneiro. cara, bizarro. Mas assim, você vê, né? Mesmo fazendo isso, ele não comercializou isso, Uhum. não vendeu para ninguém, era só nosso, entendeu? Então, Sim. Essa geração, né, com a internet, com as plataformas mobile, tudo permitiu a gente a fazer isso. E aí eu me apaixonei por isso, falei, vou criar um negócio em cima disso. E criei. Chamava Best Apps. Uhum. Cheguei a desenvolver bastante aplicativo para várias empresas, ganhava uma grana, cada projeto, né, me dava uma grana e tal. A gente, nesse momento, a gente estava fazendo a mesma coisa. Você estava na Sync, né? Em cidades completamente diferentes. Exatamente. Eu estava na Sync desenvolvendo aplicativo para grandes empresas, principalmente jornais. A gente tinha Estadão, Lance como cliente. E você estava lá fazendo aplicativos também. O primeiro aplicativo do shopping da cidade, do cinema, para ver a programação e tal, não sei o que, foi eu que fiz. Maneiro, lá de Maceió. maneiro. E talvez tenha sido por esse motivo que a gente se encontrou no Braps. No Braps. Que era justamente um evento lá em Brasília, né? No Brasília. Sobre aplicativos móveis, futuro da mobilidade, etc., com alguns makers lá. Você era um dos makers. Você já era um mito, né? Eu tava lá com meu standzinho, né? O monstruário lá, tava eu e o Leandro. Sim. E a gente, o Amuri vai passar aqui, o Amuri vai passar aqui. Aí você chegou lá, você é o Amuri. Era um pouquinho mais largo, né? Tinha só 180 quilos na época, só isso. Caraca. Mas já era um mito, o Amuri, foi... Essa questão de perseguir um sonho me ajudou muito nesse sentido. Cara, por exemplo, comecei a desenvolver aplicativo na plataforma da Apple. A Apple me convidou, não sei se você lembra desse evento, acho que você estava também, eu lembro do Mackenzie lá. Em 2011, eu acho, teve um evento que foi aqui no WTC, oficial da Apple. Foi Sim, eu lembro. Uma mini WWDC. Eu lembro. Eu sentei do lado do PH, da Pedro Franceschi. Do Franceschi. Que foi mandado por mim, porque ele era da Sync na época. Então. Ele tava saindo para M4U. Exatamente. Aí eu sentei do lado dele e do lado dele, ele tinha o quê? 15 anos na época? Sim, 16.
e a mãe dele do lado dele. É. E aí a mãe dele super preocupada, meu Deus. Aí eu me apresentei e tal, meu Deus, Tony, eu não sei o que fazer, esse menino só quer saber de tecnologia, de matemática, é um gênio, mas eu não sei, tô preocupada. Eu falei, não, fica tranquila, vai dar Sim. certo. Tá aí, não sei se ele tá no Fundador da Brex. da Brex, tá Multibilionário, bilionário, multi-unicórnio, né? sim. É, fantástico, Sim, né? sim, E sim. é isso que foi legal. Perseguir os sonhos, começou a abrir essas portas, E aí, até aí, beleza, ok. Eu tava feliz. Mas ainda não tava satisfeito. Por quê? O que é que eu comecei a pensar? Falei, putz, eu tô desenvolvendo aplicativo aqui, tô ganhando uma graninha, ganhava uma grana boa nessa época. Legal. Cada projeto era 40, 60, 80 mil, né? Então ia fazendo, projeto Sim. atrás de projeto. Empresa consultiva, né? Você sempre consegue ali fazer aqueles primeiros anos, Exato. sair do zero to one, muito bacana, né? Cheguei a participar de bid de empresas como a OAS, empresa grande, Uhum. mas acabei não levando esses tão grandes assim. Mas, pô, dava uma grana legal, tudo. Podia ter continuado nisso e ter desenvolvido. E hoje está com uma grande empresa nessa área. Mas, para mim, pessoalmente, ainda sentia falta de alguma coisa. Que eu só descobri depois, e meio que por acaso, através do Startup Weekend, que é a questão do propósito. Uhum. Cara, realmente, muita gente fala essa questão do propósito de uma forma muito... Como é que eu falo? Muito... Nice to have. ou fantasia demais, né? Floreia Tá. demais a história. Ah, propósito e tal. E, cara, eu encaro isso de uma forma muito natural, essa questão do propósito. Porque, para mim, é aquela coisa. Eu não consigo fazer algo bem feito, né? E com afinco, se eu não tiver realmente comprado naquilo. E para estar comprado naquilo, tem que ter alguma relação com o meu propósito. Sim. Né? E eu descobri isso nessa época, 2011 a 2013, mais ou menos, que o meu propósito era realmente ajudar outras pessoas a empreenderem. Por quê? Porque lá em Maceió, de onde eu saí, e eu comecei a vir mais para São Paulo, para Rio, para Brasília, para outras Floripa, outras regiões, eu comecei a perceber, cara, esses lugares aqui estão prosperando. E esses lugares estão prosperando por quê? Em boa parte porque eles têm um ecossistema empreendedor. Tem pessoas empreendendo, tem pessoas criando emprego, tem pessoas, né, distribuindo riqueza, né, competindo com outras empresas lá de fora e criando valor aqui. E eu olhava para Maceió e via, putz, isso não existe em Maceió. Por que não tem aqui, né? Exato. Eu acho que muitas vezes o propósito ele vem desses questionamentos que a gente nem faz em voz alta, mas que a gente fica pensando, cara, quando eu vou para São Paulo eu vejo isso, quando eu vou para Floripa eu vejo isso. Por que não tem aqui? Por que não tem aqui? Até uma hora que o porquê fica meio óbvio pra gente, né? Não, peraí, então eu vou fazer esse porquê, né? Eu vou conduzir esse negócio. Exato. E aí eu fui para o Vale do Silício e aí eu perguntei, pô, o Brasil não tem isso aqui. Isso não hoje, né? Hoje em dia tá meio complicado lá, mas isso era 2012. Claro. Aí fui lá pro Vale do Silício, passei 3 meses lá, conhecendo e tal, não sei o que. Eu falei, cara, meu propósito mudou de Maceió para Brasil. Uhum. Aí eu falei, putz, agora não é mais Maceió, agora é Brasil. Preciso levar empreendedorismo desse nível pro Brasil. E aí isso conectou com a minha jornada na Techstars, no Startup Weekend, e hoje se conecta também com a questão do G4. E aí que eu queria começar a perguntar para você aqui. Qual que é esse problema, ou essa dor, ou essa demanda que o G4 resolve? E fala pra gente como é que começou isso aí e por que você tá à frente desse negócio. Como é que isso se conectou? Legal. Cara, de novo, o G4 me deixa assim muito, muito, muito orgulhoso, muito feliz de falar do G4, porque ele é a concretização desse meu propósito. Né? Ele se conecta... Vamos lá, vamos voltar para o Startup Weekend. Então, em 2012, fui para o Vale do Silício, conheci o Startup Weekend. Leandro, né, nosso querido amigo Leandro, que me falou do Startup Weekend, eu fiquei curioso, fui lá participar. Acabei participando de 2 durante esses 2 meses que eu passei lá no Vale do Silício. Voltei para o Brasil, falei, Leandro, vamos fazer um lá em Maceió. E aí a gente organizou de lá de Maceió, foi tão bom, foi tão bem feito. De novo, naquela questão que eu falei, eu só consigo fazer algo muito bem feito quando eu enxergo que aquilo tem tá conectado com o meu propósito. E aí foi o caso. O Startup Weekend de Maceió, você foi? Você estava nessa edição? Acho que nesse não. Não, né? Eu também acho que não. Mas estava toda aquela nossa Guga, que legal. todo mundo estava lá. Felipe Matos, todo mundo. E aí foi fantástica essa edição. Tanto que chamou a atenção do pessoal lá de Seattle, né, onde era a sede do Startup Weekend. E eles estavam buscando um head, né, para ser o country manager da operação aqui no Brasil. E aí eles me procuraram. Eu falei, putz, cara, não sei se eu quero, porque eu sou empreendedor, não quero ser funcionário de ninguém mais, quero empreender agora.
E aí eles insistiram, falaram, não, mas você vai ser o número 1 aí do Brasil, você vai tomar as decisões, a gente só vai te dar um budget inicial, o resto você se vira. Você vai empreender E com foi a isso nossa mesmo. marca no Brasil. Isso, e foi isso mesmo. Foi fantástico, foi bem isso mesmo. Eles me deram um budget, eu peguei o budget, pô, consegui fazer uma loucura aqui no Brasil. Você lembra dessa Eu lembro. época? 2014, né? 2013 a 2017. A Foi quando o Startup Weekend invadiu o Brasil, né? Foi loucura. Foi loucura e foi, queira ou não queira, foi minha liderança. Sim. Né? Junto, obviamente, com o Ota, com a Preta, Sim. com outras pessoas que me ajudaram. Mas foi da minha loucura de falar, cara, quero fazer uma mudança aqui nesse país. E eu acho que as pessoas talvez nem percebam isso, porque tem um pouco disso também na jornada, né? Se a gente fosse parar para fazer a cronologia e ver o que dependeu de algumas coisas para acontecer, né? Aquele efeito borboleta, né? Se não tivesse isso, o que aconteceria? O Startup Weekend nessa época, e o que vocês fizeram, foi o embrião da formação das comunidades. Pra cacete. E aí a gente vê isso hoje, vários anos depois, a gente vê, nossa, fulano da comunidade tal, o nome da fulano da... Isso não existia na época. Então, nós somos prova viva de que a gente realmente viu o termo startup invadir o Brasil, na minha opinião, graças ao Startup Weekend. Para mim, um dos maiores eventos de formação de times e comunidades que o Brasil já viu. Sem dúvida, sem dúvida. E é engraçado isso, até aquela história, acho que é o Steve Jobs, né, que fala, você só consegue entender o presente e o futuro conectando o passado, né? Sim. E é bem isso, com toda, né, humildade ou né, sinceridade, o G4 hoje não existiria se não fosse o Startup Weekend. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Até porque a Easy Tax Sim. do Thales Gomes surgiu Sim. em uma edição do Startup Weekend. Essa Sim. você estava, né? Sim. Foi lá no Rio de Janeiro. E depois eu, né, fui ser o Country Manager, foi daí que eu conheci o Thales, foi daí que começou a minha amizade com ele. Né? E mais do que isso, se você parar para analisar o formato hoje das imersões, dos cursos do G4, não é igual, mas tem muita influência do que era o Startup Weekend. Não é à toa. Claro. Quando estava eu, Thales, Alfredo e Nardon discutindo como que seria o G4, a primeira ideia, cara, era uma coisa assim, completamente diferente do que é hoje. A primeira ideia, quando eu cheguei lá e conversar com os três, a ideia deles era fazer num auditório grande para 200 pessoas e a mentoria ser algo bem, né, tipo eles no palco e a galera... Falei, não, galera, tem que ser algo mais íntimo, tem que ser algo mais próximo. Uhum. E aí eu trouxe a minha experiência do Startup Weekend para desenhar o que foi a imersão, Animal. o que é até hoje, né? A imersão do G4, que é essa coisa de uma turma menor, de depois dividir as turmas em grupos. Não dá para ser que nem era no Startup Weekend, que as pessoas criavam o negócio, porque cada um ali já tem seu negócio pronto. Mas a parte da mentoria, por exemplo, é muito parecida com aquela dinâmica dos mentores irem de mesa em mesa no Startup Weekend dando as mentorias. É muito parecido. Sim, animal. Né? Então não é à toa. Cara, eu acho que o ponto é esse. Esse movimento do Startup Weekend me fez perceber de vez que o meu propósito era... E aí teve uma conexão muito importante também, que é o fundador do Startup Weekend, chama Mark Nagar. Acho que você chegou a conhecer o Mark. Cara, incrível, né? E ele falou para mim uma vez, ele falou, cara, era uma frase que ele falava, na verdade, né? Mas ele falava, a maior força de mudança socioeconômica que existe no mundo é o empreendedorismo. E isso ficou na minha cabeça assim de um jeito que eu levo até hoje e foi o que eu percebi. Falei, pô, o que é que o Brasil mais precisa? De uma mudança socioeconômica. Perfeito. Pô, a gente vai depositar essa responsabilidade na mão dos políticos? Você sabe que eu nem gosto de falar de política, mas, pô, não faz o menor sentido. Sim. Não é? Então vamos depositar isso na mão das grandes empresas? Pô, também não faz tanto sentido, porque as grandes empresas têm as suas agendas, né, bem definidas, e a maioria delas não são nem brasileiras, né? Então, hoje estão no Brasil, mas pô, daqui a 3 anos vai estar mais interessante estar no Chile, sai daqui e vai para o Chile sem o menor compromisso. Isso tinha que ser capital próprio nosso. E tinha que ser capital próprio nosso. E aí, então, eu fiquei com isso na cabeça, falei, cara, quem vai fazer essa mudança socioeconômica é o empreendedor. É o cara que está querendo criar seu negócio. São os cartachos da vida, entendeu? São os Alécios da vida. Os Alécios da vida, entendeu? Maneiro. São as empresas que hoje a gente está investindo aqui através de investidores. A nova geração de empreendedores criando seus negócios e captando investimentos. Sim, concordo. E no meio do caminho, entre as grandes e essa galera que está criando startups, existia um oceano gigantesco de empresas que estavam ficando ultrapassadas e ficando para trás porque não estavam embutidas, digamos assim, nesse ecossistema das startups, que eram as empresas de médio porte. Perfeito. Né, de pequeno, médio porte. E aí, quando surgiu essa ideia do G4, eu falei, cara, tá aí. É a forma da gente levar esse modelo que a gente tem das startups para essas empresas,
né, que não tem a grana que as grandes têm. Ambev, fazendo os programas lá de aceleração da Ambev, né, essas outras empresas grandes que conseguiam fazer seus programas de inovação, de aceleração, de investir em startup e tal, as médias não têm essa capacidade. E aí foi quando surgiu o G4, eu falei, cara, eu vou conseguir dar mais um passo em direção ao meu propósito com essa iniciativa aqui. Perfeito. E aí resolvi entrar de cabeça no G4. E deixa eu te fazer uma pergunta agora sobre o G4, né? Todo mundo conhece o G4, sabe o tamanho da operação que é e hoje a gente analisando no presente, você já consegue pensar, bom, beleza, cara, a gente construiu muita coisa até aqui, pô, o futuro tem tantas possibilidades, eu escolhi alguns caminhos e hoje eu estou num caminho que me parece ser um baita num caminho. Para quem eu conheço vocês de dentro e próximo, sei o quanto que vocês acreditam e continuam crescendo o negócio e sei o tamanho que isso se tornou. Mas a minha pergunta é o seguinte, cara, quando eu estava fazendo investimento anjo, lá atrás, eu fazia muito investimento e eu tinha a Sync, e aí depois eu tive o Coworking, e aí eu era presidente da B Startups, e eu estava naquela fase onde eu sei que eu consigo fazer muita coisa bacana, mas eu ainda não tenho certeza do que eu vou ser único nesse planeta aqui. E foi na hora que eu tive o meu primeiro exit como investidor que veio uma confiança e uma certeza que eu não tinha antes. E eu comecei a perguntar isso com várias pessoas e eu tenho percebido que todo mundo precisa de algum evento para ela começar a acreditar que, cara, peraí, eu não sou mais um nesse negócio, eu posso construir algo à minha forma em volta de mim. O que foi para você, o que fez você começar a acreditar em você e jogar em outro nível? Porque hoje a gente joga em outro nível de 4, 5 anos atrás. Total. E por quê? 5 anos que amadureceram a gente. Tem um quê de confiança, de ter certeza, de, cara, minha opinião é essa. O que deu esse trigger em você? Para mim, claramente, foi o exit. Eu tive essa sensação seguinte. Agora vai ser do meu jeito. Eu vou me adaptar, mas as pessoas vão ter que engolir um pouco mais de mim. E eu comecei a me ouvir mais e não a tentar agradar. O que foi um catalisador para você? Foi um sucesso do G4? Foi o Techstars? Foi ir lá para fora? O que deu assim? Peraí, agora eu tô jogando em casa. Cara, acredita que eu só percebi a grandeza do que eu fiz com o Startup Weekend, com a Techstars, depois que eu saí de lá. Eu passei o tempo, esses quase 5 anos que eu passei lá, de 2013 a 2018, uns 5 anos mais ou menos, sem perceber direito a grandeza do que eu estava criando, do que eu estava fazendo. Só depois que eu parei, na verdade no finalzinho, né? Que eu parei, percebi e tal, e falei, fiquei feliz pra caramba, e falei, putz, mas agora eu preciso fechar esse ciclo. Sim. E eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer depois disso. Mas eu acho que então foi nesse momento de reflexão que eu percebi, entendeu? E eu falei, cara, é isso. Primeiro, a certeza do propósito, né? E segundo, o resultado do trabalho, que foi pesado, foi um trabalho árduo. Sim. Né? 5 anos de trabalho não foi fácil fazer o que... o Startup Week, a gente começou aqui, ele rodava 4 edições por ano, terminamos fazendo mais de 150. Uau. Né? E no Brasil inteiro, no país inteiro. Era a única operação... muito evento, meu Deus. Não, era loucura. Era a única operação internacional do Startup Week que era 100% financiamento próprio. Além do... depois do budget inicial que eles deram, que não era essas coisas todas, para o primeiro ano, eu nunca mais pedi dinheiro para a Central. O meu salário, o salário do Otto, da equipe, de todo mundo, o marketing, as operações todas que a gente fazia, era tudo pago pela nossa própria operação. Animal. Então, só depois que eu estava no finalzinho, eu estava para sair, que eu percebi e cheguei, cara, acho que essa foi a virada para eu me fortalecer como, putz, eu sou bom, eu sou foda, eu sei que eu consigo fazer, eu sei que eu posso fazer, entendeu? E aí eu falei, pô, então agora eu preciso, já que eu sei, já que eu tenho essa convicção, agora eu preciso dar uma porrada mais firme. Sim. Né? E foi graças a isso que antes de eu fundar o G4, ou melhor, né, em paralelo ao G4, a fundação do G4, eu estava numa outra instituição, né, que era a Wadhwani Foundation, uma fundação de um bilionário americano, indiano, né, o Ramesh Wadhwani, e eles me contrataram para ser o Country Manager para desenvolver o programa deles aqui no Brasil. Não deu certo por umas questões culturais e tal. Sou bastante grato a eles, mas fiquei, sei lá, 4 meses só, 5 meses só nesse projeto. Só que, putz, ganhava bem. Ganhava super bem. Executivo de uma empresa internacional, de um bilionário, né, ganhava muito bem.
Só que quando a gente lançou o G4, quando surgiu a ideia do G4, eu falei, putz, cara, eu vou poder fazer isso, provavelmente é algo que vai dar uma grana boa, então, e está 100% relacionado ao meu propósito. Vamos embora, vou tocar esse negócio, só que, obviamente, eu não abandonei a Wadawane, porque podia dar muito errado o G4, Sim. né? E quando comecei a trabalhar no projeto do G4, fiz a landing page, fiz o MVP. O primeiro vídeo. Peguei os 3 lá, botei sentadinho na cadeira, gravei o vídeo lá, com minha máquina, tudo MVPzão, Sim. cara. Gastei... Eu e Alfredo botamos uma graninha de começo, mas acho que juntos eu botei tipo 5 mil, o Alfredo botou tipo 3 mil para comprar alguns equipamentos, software, Sitezinho, site, Typeform. landing page, Typeform e tal, Gmail, essas coisas. Deu isso, uns 8 conto no começo. E aí, cara, a gente botou aquilo no ar, com uma semana, tínhamos vendido 500 mil. Com um investimento de menos de 10 mil reais. Aí eu falei, cara, acho que isso aqui é mais do que um projeto, isso aqui é um business, isso aqui é um negócio. E aí eu não tive dúvida nenhuma. Até o Alfredo, na época, ficou tentando me aconselhar. Não, calma, Tony, vai, tenta segura levar, isso aí. Tenta levar mais alguns meses aí. Eu falei, não, velho, esquece, tô focado aqui. Isso aqui se der certo, deu. Se não der certo também, depois eu sou foda, eu consigo alguma outra coisa. Sim. E aí larguei essa fundação, que eu ganhava melhor do que eu ganhava no G4, bem melhor. E falei, não, vou focar aqui, porque aqui tem o meu propósito. E aqui sou eu que estou construindo. Né? Sim. Então... E é engraçado isso que vários empreendedores, às vezes eu percebo que a gente procura sempre construir coisas, a gente vai testando coisas diferentes até a hora que dá certo, né? Isso. E quando uma coisa dá certo, o mercado puxa você, né? E isso é o exemplo clássico, assim. Você fez um MVP, vocês fizeram uma parada rápida, pequena e testaram o mercado de um jeito rápido também e o mercado puxou vocês loucamente. Sim. E às vezes alguns empreendedores até perdem um pouco essa sensação de isso está me puxando, mas eu não estava nem enxergando. No caso de vocês foi muito forte. No meu caso, que foi feito inspirado em vocês 3, 4 meses depois, que eu falei, caraca, eles lançaram um negócio, tá dando super certo. Nossa, eles lançaram a segunda turma, lançaram a terceira. Eu falei, eu acho que dá para fazer isso com investimento anjo. Eu até falei com você e com o Alfredo, cara, eu acho que vou fazer um clone de vocês, mas por investimento anjo. Aí vocês me ajudaram, me deram várias dicas, etc. Foi lá em Campos, Jordão? Não, a primeira foi naquela casa amarela que a gente fez. A gente teve essa conversa. Já estava rolando, né? Não, sim, a conversa sim. Mas a nossa primeira edição, e aí, cara, eu quando comecei a fazer esse primeiro teaser, eu ainda não acreditava 100%. Eu vou fazer e fiquei empurrando, vou fazer e eu fiquei empurrando. Até a hora que chegou o Pedrinho da Bag, né, que acabou sendo uma investida nossa, etc. Ele falou, eu quero fazer esse negócio aí, me manda o link para eu pagar esse trem aí. Eu falei, eu não tenho link. Ele me manda a sua conta. Aí eu, tá bom. E aí o cara comprou 2 vagas numa tacada e eu falei, bicho, eu vou ter que fazer esse negócio. E eu tava só no... Ou seja, mesmo empreendedor, já tendo feito tudo, já tinha investido em várias startups, já tinha vendido startup como anjo, ainda estava com aquela trava do empreendedor que precisa de validações para acreditar que o negócio vai dar certo. Sim. E aí, quando eu vendi as 2, eu falei, bom, agora eu vou tentar vender pelo menos mais 8 para fechar a turma. E fechei a turma e deu super certo. E foi exatamente isso. Depois da imersão, eu falei, acho que eu não tenho só um curso, acho que eu tenho talvez um negócio aqui. E isso, para mim, foi muito importante, cara. O Investidores VC também trouxe um pouco disso que você falou do que o passado, né? Para você entender o futuro, você tem que... Como é que é a frase? Conectar o passado. Conectar com o passado. Os pontos no passado. E aí eu me vi no lugar onde eu tinha que estar. Eu falei, bicho, eu fiz investimento anjo minha vida inteira, eu empreendi a vida inteira. Esse é o lugar que eu me considero dono dessa posição. Então, deixa eu trabalhar em cima disso aqui. Eu acho que isso é muito forte. Esse chamado forte que você falou, que tem a ver com propósito, também tem um pouco a ver com a paixão, né? É o que puxa a gente. Se não tiver, pelo menos para mim, para você, que eu te conheço muito, a gente perde completamente o desejo. Perde mesmo. Cara, o começo do G4 você acompanhou um pouco, era loucura. Primeiro que eu criei o negócio literalmente dentro da minha casa, no quintal de casa, né? Depois a gente conseguiu um outro espaçozinho lá, que foi até carinhosamente apelidado de cativeiro, onde a gente era o escritório lá, cabia 6 pessoas, eu cheguei a colocar 12 pessoas lá dentro. E porra, eu lembro, não é aquela coisa, não foi sofrimento, eu já tinha grana, já era rico, já tinha uma boa posição, mas foi suado. Entendeu? Eu lembro de dias, a Carol, né, minha sócia hoje, ela lembra, às vezes eu chegava no escritório
E eu tava como se tivesse acabado de chegar de casa, né? Mas meio sonolento assim. Aí ela falou, você não foi para casa, né? Eu falei, não. Passei a noite, ficava até 4 da manhã. Eu lembro. Era ali do lado do Italy, né? O escritório, até as 4 da manhã. E aí eu, olhava para assim, não tinha carro, né? Tava de Uber na época. Aí eu olhava assim e falava, putz, achar Uber essa hora é um... Vou ficar aqui. Vou ficar aqui. Aí pegava uma mochilinha, botava assim no canto, encostava a cabeça, dormia 3, 4 horinhas, acordava, botava pasta de dente na boca e ia trabalhar outro dia, entendeu? E, Sim. Pô, como que eu iria fazer isso se eu não tivesse, né, sendo impulsionado pelo propósito, né? Pelo tesão, pela vontade de fazer a coisa acontecer, né? E aí, fazendo um paralelo fora trabalho, cara, o que você mais gosta de fazer na vida? Falar com você. Eu também gosto. Apesar de você estar bem sumido ultimamente. Eu tô, cara. Mas eu também estou. Você também, né? Não, mas a amizade de 10 anos não... Não se cobra. Não é fraca, não é fraca. Cara, eu gosto muito de estar com pessoas, e aí eu acho que isso é outro ponto meu, né? Aquela questão do networker, né? Das conexões, tudo. Mas eu gosto de estar com pessoas interessantes, conversando, trocando histórias, ideias, pensando em novos projetos, em novas coisas. Acho que até por isso que eu gosto e estou cada vez mais, né, inserido nessa questão de investimento anjo também. E acho que é também por isso que o G4 também acabou dando tão certo, né? Porque a gente não virou só uma empresa de curso, né? A gente começou a fazer parte da vida dos nossos clientes. E por quê? Porque são pessoas interessantes. E aí eu me interessava, ele ia lá, participava da imersão, né? 2, 3 dias de curso, ia embora, e aí eu não ficava só na cabeça beleza, terminou essa turma, qual é que é a próxima turma? Não, eu gostava, a Carol também tem essa pegada, o Alfredo também tem essa pegada, né? A gente ficava muito assim, putz, acabou esse curso, acabou essa turma, legal, vamos para a próxima, só que peraí, né? Fulaninho estava precisando de uma ajuda com tal assunto, e aí ia conectar, tal, não sei o quê. Então, assim, mesmo fora, é foda, né? Você perguntou fora trabalho, o que você gosta? Eu tô falando de trabalho de novo. Mas é isso, estar com pessoas interessantes, estar com conversas interessantes, entendeu? Com coisas que cheiram a progresso, a desenvolvimento, Sim. entendeu? A evolução. Eu gosto muito de estar achando que por exemplo, hoje eu tô achando que eu tô meio que batendo um teto. Então, eu já estou com uma mentalidade hoje de entender outras coisas, de buscar outras informações, de beber de outras fontes, para começar a pensar, qual que é o próximo objetivo, qual que é o próximo desafio que eu tenho, né? Não que o G4 ainda não tenha desafio, tem muito desafio, mas hoje já está super bem estruturado, já temos outras lideranças e tal, então já estou nessa parada de novo, entendeu? De estar me rodando outras pessoas para abrir mais o horizonte, entendeu? Sim. Eu adoro isso. O que me parece é um pouco do que eu provoco nos outros empreendedores. Eu acho que no Fundadores VC, quando a gente ensina esse empreendedor a captar, eu sempre falo o seguinte, você tem que ser obcecado pelo crescimento. Isso. E eu tenho a sensação de que nós somos viciados um pouco nele. E aí, quando a gente começa a não ver ele, das duas, uma. Ou a gente procura e tenta encontrar, ou a gente começa a tentar procurar outras coisas para manter esse tesão do crescimento. Crescimento em que sentido? Porque para mim é o crescimento meu. Crescimento pessoal, desenvolvimento. Não crescimento financeiro, não crescimento do faturamento do negócio. Isso é importante. Sim. Mas eu acho que é uma questão mais de crescimento, aonde que eu sou mais útil agora? Sim, né? mas isso é o que você externaliza do Tony que quer fazer parte do mundo. Mas olha só, quando você entregou 150 cidades no Startup Weekend e você viu que já tinha feito o negócio dele, você não via mais como crescer lá. Isso, você procurou um outro negócio. Esse crescimento. Quando você encontrou na empresa familiar que, poxa, você tinha total autonomia na Herbalife, mas ali dentro você tinha que seguir algumas regras, etc. Você viu que o seu crescimento não poderia... Então, essa seta para cima é o que nos negócios sempre te manteve assim. E quando você vê que você, enquanto pessoa, não consegue, talvez, provocar esse grande crescimento ou perceber crescimento em todas as suas áreas, você fica ansioso procurando crescimento. E isso é uma característica que eu acho que é fundamental no empreendedor. O próprio Nardon fala muito disso, né? Bastante. De você provocar essa busca. Eu acho que quando isso está dentro da gente, cara, significa que a gente sempre vai estar querendo movimentar, eletrificar, né? Trazer alguma coisa diferente. Por isso que eu perguntei um pouco mais do que você gosta de fazer na vida, porque eu vejo que muito do que a gente faz, essa questão do relacionamento, estar com pessoas, etc., você falou, fazer parte da vida desses nossos membros do G4,
te fazem justamente procurar o crescimento dos outros e ver como que você pode ser parte disso. Sim. Então, realmente, tá tudo conectado. O fazer, o empreendedorismo dominar o país e talvez ser o grande motor de transformação, o crescimento pessoal, que é também aprender coisas novas, etc. No final, cara, essa força que pulsa a gente é o crescimento. E aí pode ser crescimento para algumas pessoas espiritual, etc. No mundo empreendedor, são negócios, né? Redes, pessoas e conexões, etc. Eu acho que a palavra que define bem isso é impacto. Sim. Porque eu já vi muito empresário, muito empreendedor que putz, fez fortuna nos negócios, na vida, tudo. Óbvio, é impossível dizer que alguém fez fortuna sem gerar algum tipo de impacto, mas que o impacto não foi tão visível ou tão relevante quanto o ganho financeiro. E, putz, esse cara ganhou a grana maravilhosa, tá super bem de vida e tal, mas você percebe que ele não está realizado. Por outro lado, tem pessoas que causam um impacto gigantesco e não tem tanto ganho financeiro assim, mas estão super realizadas. Sim. Então, sem ser hipócrita, eu quero muito ainda mais ter resultado financeiro, mas eu acho que tentar encontrar um equilíbrio desses dois fatores, impacto e sucesso financeiro, profissional, seja lá o que for, eu acho que é o ponto mais importante. Quando você perde a vista de um dos dois, se você só pensa em impacto, você vai ser um altruísta, né, que vai passar por muita dificuldade. Né? Se você só pensa no financeiro, você vai chegar em um ponto da sua vida, provavelmente mais tarde, bem mais tarde, e talvez já vai ser meio que um caminho sem volta, e você vai falar, putz, beleza, acumulei aqui uma riqueza fantástica, mas não vivi a vida. Sim. Né? Não me sinto realizado, né? Sim. Não ajudei outras pessoas. Que na maioria das vezes esse impacto vem de ajudar outras pessoas, como você falou. Sim. Né? Hoje eu sinto o meu impacto através dos meus alunos, através dos meus clientes. Sim, né? exatamente. Vejo eles podendo crescer, podendo desenvolver, podendo gerar emprego, e isso vai me deixando mais realizado, cada vez mais. E hoje o que você faz para sair da bolha? Que é justamente que você fala... Viajar. E eu queria que você respondesse isso, porque eu tinha certeza que você ia responder, porque eu quero fazer uma pergunta, já que você faz isso para sair da bolha, tem muita coisa conectada nisso, pessoas, cultura, tradições, línguas, etc. Quais viagens trouxeram mais insights de negócio para você? Putz, de negócio, cara... E negócio eu tô falando do aspecto amplo, tá? Tipo, de entender pessoas, de ver as diferenças. Pior de tudo que eu fiz poucas viagens onde o objetivo final da viagem era negócio. Eu acho que a que mais trouxe essa mudança foi essa que eu fiz pro Vale do Silício. Que, na verdade, foi interessante. Como que foi essa viagem? Não sei se você chegou a conhecer o Damian Borba. Não lembro de cabeça. O Damian Borba, ele era da BlackBerry. A BlackBerry, que fabricava, né, celular e tal, era concorrente do iPhone lá na 2005, né, 2000 e alguma coisa. O Damian era executivo lá da BlackBerry nos Estados Unidos. E ele me convidou, teve um lançamento, foi o último grande lançamento da BlackBerry, ele me convidou, falou, Tony, você está desenvolvendo aplicativo aí para o Apple e tal, estou acompanhando aqui você e tal, cara, quero que você venha conhecer o BlackBerry. E ele me convidou para um evento lá em Orlando, da BlackBerry, um evento gigante, fantástico, era tipo a WWDC da BlackBerry. E aí eu fui para Orlando e, cara, lá em Orlando já me conectei com uma galera assim, que era outro mundo, né? Isso foi 2010, 2011. Então já era outro mundo para mim. E aí, lá em Orlando que eu decidi, falei, cara, não vou voltar pro Brasil. Caramba. Tá todo mundo falando desse Vale do Silício, não sei o que tal, vou visitar essa parada aí para ver o que é. Que eu nunca tinha nem, acho que eu lembro, nunca nem tinha ido, nem na Califórnia. E aí eu fui morei em Mountain View. E aí eu encontrei, meu pai me ajudou nessa, ele encontrou, foi ele que encontrou esse programa que tem lá em Mountain View, você já deve ter ouvido falar, o Startup House, lembra? Sim. Nem lembro o nome do pessoal lá, mas muita gente boa, a galera lá. E aí fui passar esses 2 meses nessa casa lá em Mountain View, que é a cidade do Google, né? Onde o Google tem a sede lá. E, cara, essa viagem foi a viagem que mais mudou minha forma de pensar, porque foi onde eu conheci a cultura de startup, a cultura do novo empreendedorismo, né? E aí voltei de lá e teve toda essa mudança na minha vida. Foi essa. Agora sim, vou falar de uma outra coisa completamente diferente. Né? Vamos dar aí um fast forward aí para 2018. E aí eu fui passar final de ano com
com minha família, né? Natal com minha família. Eles gostam muito de Orlando, da Disney e tal, não sei o que. A gente passou de 22 a 25 lá na Disney. Eu tava namorando, tava começando, você conheceu, né? A Tami, tava começando o namoro com ela. E aí, dia 25, 24, sei lá, quando eu cheguei para ela, eu falei, vamos para Bali? A gente já tava com esse projeto de ir para Bali. Aí, bora. Aí compramos passagem de Orlando para ir para tudo em Orlando. Aí, de Orlando, fomos para Bali passar o Réveillon lá. E nessa data já tinha a ideia do G4. Não tinha sido lançado ainda, mas já tinha tido a ideia. A ideia, se não me engano, eu, Thales Alfredo, a gente sentou em novembro de 2018. Isso era dezembro de 2018, né? Um mês depois. E aí, lá em Bali, entrei muito naquele mood de meditação, de foco, de yoga, né? Aquela vibe toda lá. Se reconectar. Me reconectar comigo mesmo e tal. E, cara, isso ajudou muito na criação do G4. Muito. De novo, não foi uma viagem de negócio, zero. Né? Se bem que eu trabalhei pra caramba, eu abria o computador, ficava fazendo a landing page lá de Bali. Eu brinco que o G4, né, a parte estrutural dele nasceu em Bali, né, por causa dessa viagem, mas muito que me ajudou foi essa conexão, foi essa parte de estar meditando e me acalmando e focando. Eu consegui focar no nível que eu nunca tinha conseguido focar. Animal. Entendeu? Então, acho que essas duas viagens aí foram que mudaram bastante aqui minha mentalidade. E aí essas viagens mudaram você, e hoje a gente está fazendo um fast forward disso. O G4 já impactou diretamente dezenas, milhares de empresários, indiretamente milhares de pessoas. Como é que você enxerga nesse mercado da educação, das grandes empresas, da atualização, digitalização, esses próximos 5, 10 anos, cara? Para onde está indo um pouco essa linha do profissional, do gestor que quer qualificar o seu time, do gestor que precisa procurar algum insight, dessa dicotomia entre educação tradicional e vocês? Para onde está indo isso tudo? Pô, essa pergunta é boa, Muri. Na verdade, cara, eu acho que é um caminho sem volta. O mercado de educação está passando, acho que alguns ainda nem perceberam, porque é um mercado gigante, né? E tem players gigantes, né? E quando, já vimos essa história várias vezes, né? Blockbuster, Kodak, etc. Quando esses gigantes acabam se percebendo que estão ficando para trás, às vezes já é tarde demais. Mas, cara, o modelo não funciona mais. Eu não quero ser polêmico, não. Estou sendo bem realista, porque é algo que eu estudei e é algo que eu vivo, né, no dia a dia. O modelo do nosso formato de educação, e eu vou falar educação quase que como um todo, do básico, da criança, do adolescente, da universidade, da faculdade, da pós, já era, entendeu? Tá naquela coisa, é um zumbi, é um morto ambulante que não sabe que morreu. Porque, na verdade, nunca foi eficiente. Só que agora a gente está descobrindo modelos que são eficientes, né? Só que por ser uma coisa muito regulada e já tradicional e já ter esses grandes conglomerados de negócio e tal, continua vivo, mas já está morto, entendeu? Sim. Cara, o que eu enxergo de modelo de negócio, e eu aprendi tudo isso com o Startup Weekend, por isso que eu me conectei tanto com esse formato, e é o formato que o G4 funciona hoje. Cara, é um modelo mais orgânico de educação, de aprendizado. Você aprende o que você tem que aprender e não o que outra pessoa quer que você saiba. Entendeu? Acho que foi ontem, estava conversando com alguém, ouvindo alguém falar e falou, cara, estavam falando sobre contratação, ou era demissão, sobre demissão. Pô, todo mundo hoje, né, que está no mundo, né, executivo, profissional, em algum momento, se não já demitiu, vai precisar demitir uma pessoa. Sim. E quantas vezes já se falou sobre, né, como demitir alguém? Quantas vezes alguém já treinou demissão antes de fazer sua primeira demissão? Sim. Né? Foi o Vabo falando isso. E, putz, ninguém treina isso, ninguém fala sobre isso. E a gente acaba tendo que aprender na marra e muitas vezes isso causa alguns traumas ou alguns probleminhas, né? Sim. Beleza, agora, porra,
Trigonometria, você aprendeu na escola? Uhum. Você usa hoje? Não. Então. Pois é. Interessante, né? Putz, grilo. Agora, porra, controlar suas finanças pessoais, aprender a contratar alguém, a demitir alguém, a fazer as coisas difíceis que né, um empresário, um executivo precisa fazer, a gente não aprende. Sim. Né? Então, ou seja, a educação hoje, você é empurrado o que algum sistema decidiu, de alguma maneira, que você precisa aprender. Tem coisas boas? Tem, óbvio que tem. Mas é a minoria, infelizmente. É a minoria. Eu estava conversando com o César e ele estava fazendo um trabalho sobre deuses gregos. Era alguma coisa sobre a história dos deuses e mitos, etc. E esse tipo de conteúdo eu acho que é bem legal. É bem legal e você só vai ter na escola mesmo ou com seus pais. Então tem que ter, né? Que você entender a humanidade. Só que ao mesmo tempo, logo depois, ele teve que fazer um outro trabalho que era sobre números primos. E aí tinha lá uma continha, defina-se 255 é um número primo, etc. Aí ele, não, e aí eu fiz desse jeito, etc. Aí o cara, deixa eu tentar lembrar aqui como é que eu fazia para calcular isso. Aí a gente ajudou ele lá, ele terminou o exercício. E aí eu entrei nessa pergunta. Em que momento da minha vida eu precisei saber que aquele número é um número primo? Eu não consegui nem entender e nem explicar para o César em que situação ele usaria aquilo. Porque a história grega eu ainda vou falar, poxa, não sei o quê. E olha que engraçado, quando a gente está na escola, ou pelo menos na minha época de escola, se dava muito mais valor a essas questões da matemática, da física e tal, do que da história. Sim. E hoje, se me perguntassem, hoje, Tony, você preferia ter tido mais foco em alguns conteúdos de história do que matemática? Antigamente eu ia falar, não, história a gente estuda só para passar de ano. Uhum. Hoje em dia, putz, eu tô fissurado, porque a história ensina muita coisa pra gente. Sim. Né? E talvez a pior conexão seja aquela assim, beleza, você vai entender números primos, trigonometria, etc e tal, para quê? Para você programar XYZ. Você vai aprender números primos em programação. Você vai aprender a fazer um micro não sei o que lá, e aí você vai ter que fazer um monte de cálculo, mas você sabe o que você está construindo. O maior desafio é a gente aprende sem saber quando que a gente vai utilizar aquilo, e muitas vezes você acaba nem utilizando porque o input inicial fez você odiar a química, fez você odiar a matemática, fez você odiar um aprendizado que os outros querem que você aprenda e não o que você gostaria de aprender. E aí que entra o grande modelo do Startup Weekend, que de certa forma também funciona no G4, que é o Project Based Learning. Uhum. Né? Você aprende baseado em projetos. Perfeito. Né? Então, por que eu estou tendo que aprender a programar C+? Sei lá. E por que o números primos me ajuda na programação de Objective-C? Sei lá. Porque eu estou criando um aplicativo que vai ser a base do meu negócio que eu estou criando aqui nesse tal desse Startup Weekend. Sim. Aí você conecta as coisas. Quando você está só aprendendo sobre o número primo, sobre alguma fórmula matemática, sobre alguma coisa, sem um objetivo final em mente, não é legal isso. Né? Sim. E aí o Startup Weekend me ajudou nessa questão. E é isso que eu acredito que é o futuro da educação. Não só project-based, mas também peer-to-peer learning. Então, por que eu não posso aprender com o Amor? Por que eu tenho que aprender só com um professor? Isso a gente faz lá no G4, porque a gente tem um professor que dá aula, mas depois a gente quebra aquela turma lá em grupos e eles vão ter mentoria. E, na verdade, a grande X da questão, com todo respeito aos meus queridos sócios que são mentores e os outros mentores do G4, que hoje nós temos mais de 60 mentores no nosso pool, a experiência do mentor é fantástica. Só que o que eles aprendem entre eles é muito mais rico. Sim. Entendeu? E no nosso modelo de ensino, a gente não vê isso em lugar nenhum. Ah, mas de vez em quando tem trabalho em grupo. Putz, mas é muito mal feito o trabalho em grupo. Concordo. Entendeu? Então, concordo total. Eu estou enxergando que esse modelo já era e é uma questão de tempo aí para ele perceber que já morreu. E a gente está chegando no nosso bloco final aqui, além de empresário, empreendedor, sócio do G4, palestrante também, etc. Você é investidor anjo, já investiu em algumas startups, investe com a gente, é nosso investidor aqui, inclusive. Para a gente começar a entrar nesse último bloco, onde eu vou fazer coisas até mais, talvez, filosofais aqui de perguntas. A primeira nem é tanto, mas o que hoje chama a sua atenção na hora de olhar para novos negócios? Eu vou fazer uma pergunta com várias perguntas e você responde uma só. Meu TDAH não agradece. Não, mas eu vou fazer de um jeito legal que você vai chegar no ponto. Assim, quais são os negócios que não tem nada a ver com o seu, que você fala, cara, isso é tão maneiro? Guarda essa. O que hoje você tem puxado mais sua atenção na hora de procurar novos negócios? E, poxa, isso aqui é uma coisa que eu gostaria de investir mais, ou isso aqui me chama e me dá mais vontade de aprender. Ou seja,
O que te puxa na hora de investir? Que você fala, cara, quero analisar isso, porque você já tem uma empresa que está crescendo muito, você tem uma boa participação lá dentro. Do ponto de vista de multiplicar capital, esse não vai ser o seu problema. Então, o seu problema hoje é saber dizer não e saber dizer sim. O que faz você querer dizer sim hoje? O que você está olhando de tendência, de coisas legais? E você é um cara que tem muitas influências disso, porque as pessoas que estão no G4 Club têm negócios completamente diferentes que a gente fala, bicho, que gênio que ele fez um negócio que eu não percebi. Juntando tudo isso numa pergunta, o que está te puxando a atenção na hora de investir, de procurar as oportunidades? Tá. Cara, primeiro de tudo, a primeira coisa que me leva a decidir se eu vou fazer um investimento ou não é se você investiu nela. Parece piada, mas é verdade. É verdade. E assim, não que eu estou recomendando todo mundo fazer o mesmo, né? E que cada um é responsável pelos seus investimentos. Mas uma coisa que eu aprendi é que não tem problema nenhum em você pegar atalhos. Uhum. Entendeu? Contanto que sejam com pessoas que você conhece, que você sabe a índole, que você sabe a ética, Legal. esse tipo de coisa. Então, cara, quando você começou investidores, eu estava junto com você. Sim. Boa parte das conversas a gente tinha era lá em casa. Sim. Né? Você ainda não estava morando aqui em São Paulo, vinha para lá, para cá. Você tal. viu os erros e os acertos. Eu vi os erros e os acertos e, porra, eu vi o quanto que você realmente estava levando a sério o negócio e vi os seus erros desde o blog, Sim. né? E de outras experiências. Os aprendizados caros. Os aprendizados caros. E, cara, por um momento, porque eu também não estava capitalizado, né? Não tinha liquidez na época, você começou a fazer uns investimentos, muitos deles o Alfredo participava, tal, não sei o quê, e de vez em quando saía, a Gama foi um que eu podia ter participado, Sim. Outros, né? Loopkey. O Loopkey, vários que eu podia ter participado e acabava não participando porque não estava muito capitalizado na época e não estava focado, na verdade era essa. Sim. E aí eu sempre ficava com aquela dor de cotovelo, né? Putz, quando aconteciam esse, quando eu ficava, porra, podia estar nessa também junto com a Muri. Fear of missing out. Fear of missing out. Famoso FOMO. Total. E aí eu fui fazer o seu curso, adorei, me deu realmente uma visão, embora, pô, eu já era do mercado, Sim. já fui country manager de um fundo de investimento, tudo, mas me deu uma visão diferente do investimento Total. anjo, né? Complementou muito do que eu já tinha de conhecimento. E aí de um ano, vamos dizer, para cá, foi quando eu realmente parei para falar, putz, cara, tô começando a investir, já investia, né, em imóvel, já investi em algumas outras coisas, já tinha algum investimento em startup, mas feito de forma bem por fora. Eu falei, não, agora eu vou levar o Amuri a sério. Depois de 10 anos, ele até Depois conquistou de minha 10 confiança. anos. E aí a gente começou a fazer alguns Legal. investimentos. E aí, respondendo parte da sua pergunta, um que me chamou a atenção, que não tem nada a ver com o meu mercado, com o meu negócio, e eu acho que foi o último, pelo menos, que eu participei, não sei se já teve algum outro aqui, mas foi o da Minimal, né? Moon Ventures, né? Isso. Cara, que é uma... Por que eu fiz? Porque eu sou cliente, acho que Sim. esse é um ponto bem importante. Fabrica, né, essas roupas, né, com esse tecido aqui, e, cara, funciona super bem para mim. O produto é de qualidade. Eles são ótimos. O Bento é um cara super legal. Não conheço ele a fundo como profissional, então não posso julgar. Mas aí, de novo, voltando ao início da resposta, né? Se você está entrando, Dani Naves estava entrando, um monte de outras pessoas, o João Vitor estava entrando. Eu me sentia à vontade para falar, cara, quem sou eu para querer... não, deixa eu ver aqui como que é que ele trabalha. O Amor já viu isso, o João Vitor já viu isso, o Dani já viu isso. Vou entrar também, né? E porque é um produto que eu gosto, que eu uso e inclusive uso bastante. Então, para mim foi no-brainer investir. Sim, e mais uma frase para o Tony, de quem conhece o Tony há muito tempo, é porque você só investe ou participa ou se joga nas coisas que você realmente gosta. Sim. E eu acho que investir no Investidores VC, porque você acompanha a jornada, gosta e me conhece. Não, investiu na mínima, não faz o menor sentido. Porque justamente era empreendedor, etc. Foi um dos primeiros usuários da Loopkey, ou seja, essa sua relação de, cara, eu quero estar apaixonado, eu quero estar vivendo. Isso permeia muito da sua história que a gente falou aqui hoje, né? Muito. O que impacta você tem vontade de participar porque você vê que impactou. Porque impacto é esse core que te movimenta. Exato. E aí, outras áreas que você que você perguntou, cara, que eu tenho olhado muito
E aí já, na verdade, não é nem investimento anjo, mas é uma forma de diversificar Uhum. os meus investimentos. Essa questão de imóveis. Eu também gosto, cara. Era algo que eu já tinha, era algo que eu já gostava, mas, de novo, né, comecei a melhorar agora me organizar, né, para fazer mais investimentos. Tenho investido muito nessa parte de imóveis. E tenho gostado. Por quê? Não dá um retorno, né, maravilhoso, absurdo, mas é muito seguro. E aí balanceia um pouco o risco que eu tenho Sim, tomado e que eu quero perfeito. continuar tomando Perfeito. dos investimentos anjos ou de outros negócios, de outros investimentos. Né? Perfeito. Então, eu acho que tem que ter essa consciência. Né? Sim, tem que ter total. E por algum motivo eu gosto muito de fazer coisas de casa e de casas legais. E a gente tem esse hobby de encontrar Airbnbs, etc. Eu tenho também a sensação de que no mundo do imóvel, você tem o basicão, que é o cara que vai comprar, botar para alugar numa imobiliária, etc. Esse cara é só um rentista do próprio imóvel. Isso. E você tem os caras com um pouco a nossa pegada empreendedora, que vão querer fazer fotos legais, botar no Airbnb, decorar o apartamento, deixar ele bacanudo para cobrar uma diária maneira e Exato. criar uma landing page específica lá daquele nosso negócio. Eu também estou analisando alguns imóveis aqui, estou começando a colocar um pezinho nisso também, porque eu acho que tem um espaço grande para empreender nesse setor também, principalmente de trazer essa coisa que a gente gosta da experiência. O G4 Club tem uma baita experiência, o Investidores VC tem uma super experiência. Como é que eu crio uma baita experiência para quem está achando um imóvel em São Paulo? Porque eu vivi isso em 2019, eu vim para cá muitas vezes e não tinha apartamento, então eu ficava em Airbnbs. E tinha uns que a pessoa botava bombonzinho, me recebia com cartinha, eu falava, nossa, que lindo. E tinha outros que o cara só botava pela plataforma. E chega. E eu acho que eu consigo criar isso também. Provocação final aqui, cara, antes da gente despedir. O que o Tony de hoje falaria pro Tony de 10 anos atrás? Veio a voz, ele conseguiu num sonho, você entrou lá e falou, cara, deixa eu falar um negócio pra esse moleque aqui. Cara, eu acho que eu falaria... Isso foi uma pergunta de uma caixinha do meu Instagram outro dia. Fui eu que fiz. Foi você? Mentira, não foi eu, não. Não. Cara, e a minha resposta foi bem nessa linha e eu acho que é real mesmo. Eu curti tanto esses meus últimos 10 anos e essa minha jornada. Putz, vou ter que ser sincero, eu curto minha vida inteira. Minha vida, eu tenho sido muito abençoado, muito, sei lá, sortudo, né? Aquela história, né? Sortudo, mas na verdade a gente cria a nossa própria sorte. Sim. Né? Mas eu falaria só, cara, segue em frente, continua, acredita em você tá indo bem. Fica tranquilo, você vai errar, você vai levar uns tombos, mas faz parte, não tem como aprender sem levar umas porradas, sem levar os tombos. Aí no Instagram eu só falava, só cuidado com uma árvore que vai ter no meio da montanha ali que tá em 2023. Você vai estar descendo as montanhas, você vai arrebentar seu ligamento, foi o que aconteceu agora, uns meses atrás. Era a única coisa que eu falaria, daria de spoiler para o Tony de 10 anos atrás. Tem algumas coisas que a gente faz que a gente não precisava ter aprendido com não, elas, né? Essa eu podia ter aprendido de outra forma, sem dúvida. Mas tô para fazer a cirurgia, tá tudo bem, vai dar certo. Ano que vem eu volto a esquiar. Animal. Mas é isso, eu falaria, cara, segue em frente. Isso. Continua. Uma coisa que eu deixaria bem claro é não se afasta, e está conectado com uma das perguntas que você fez no começo, não se afasta do que você aprendeu com sua família, com sua base, com seus valores. Isso aí é o que vai nortear a sua vida e vai dar tudo certo porque você está seguindo esses valores. E o que você tem que prometer pro teu Tony de 10 anos para frente? Cara, é uma promessa que eu já fiz ano passado e tô começando a cumprir, você sabe qual de cuidar mais da minha saúde. Essa é uma promessa, tô com 39, né? Então tô batendo aí os 40. Você também tem 39, né? Sim, eu fiz 40. Você fez 40? Já sou quarentão. Então, eu tô chegando lá. E a promessa que eu faria pro Tony de 10 anos é isso, que eu vou cuidar mais da saúde, tanto física quanto mental, espiritual, etc. E parte disso inclui, não é trabalhar menos, mas é trabalhar de forma mais inteligente. Continuar agregando o mesmo nível, ou talvez até mais, de valor para o meu negócio e para o negócio dos outros, só que com um pouquinho menos de esforço físico, para ter um pouquinho menos de tempo ocupado, mas agregando ainda mais valor. Para isso eu preciso me preparar. Preciso voltar a estudar, voltar a me capacitar um pouco mais, organizar o que eu sei fazer de forma, né, de alguma maneira, encapsular isso de alguma forma para poder transmitir para as outras pessoas. Mas é isso, é trabalhar menos em termos de tempo e esforço,
mas agregando mais valor do que o que eu agrego hoje em dia. O Tony de 70 anos, ele tá morando no Brasil, ele tá com filhos, ele tá tomando margaritas na frente de uma piscina, ou ele tá trabalhando que nem um louco, ou ele tá trabalhando 2 vezes por semana. Como é que tá esse Tony de 70 anos lá na frente? Ele tá com tempo pros amigos? Ele tá viajando muito? Ó, ele provavelmente foi campeão mundial de snowboard para seniors, né? Da América do Sul. Gostei. Depois de ver o nosso amigo mostrando, o André mostrando a superação dele para virar um atleta paralímpico lá no G4, você falou, bicho, eu tenho que fazer senior, por que não vou ser campeão senior, né? Gosto. Não, mas é realmente me dedicar à saúde, família e propósito. Eu acho que o Tony de 70 anos vai estar, se Deus quiser, se não tiver ainda um netinho, mas já vai estar, né, pelo menos cuidando dos filhos, vai estar cuidando da saúde para poder ter esse, né, final de vida, digamos assim. Eu acredito que nossa geração vai viver um pouco mais de 100 anos, mas queira ou não queira já está no final de vida, e viver esses 30, 40 anos a mais sem saúde deve ser uma merda. Sim. Então, cuidar bem da saúde para poder ter uma vida boa. E, cara, eu não sei se eu vou estar trabalhando ou não, porque eu acho que por dinheiro, se tudo der certo, eu acho que eu não vou mais precisar trabalhar. Talvez trabalhando nos seus hobbies? Trabalhando nos meus hobbies, mas acho que ainda assim vou estar, de certa forma, conectado ao meu propósito. Então, eu posso estar... Vai estar investindo? Eu não quero... Vou estar investindo, sem dúvida. Olha aí. Mas não quero estar... Deus me livre, não quero estar envolvido em política, não gosto. Tá. Mas no sentido executivo da palavra. Perfeito. Né? Mas no sentido, de repente, sei lá, ser chamado, participar de think tanks. De algum... Ser uma mente inspiradora e pensadora. Isso, ser uma voz Legal. que pode, né, inspirar outras pessoas, talvez escrever um livro. Legal. Né, alguma coisa nesse sentido. Então, acho que com 70 anos eu ainda quero estar ativo, de maneira a estar... Cara, para mim não faz sentido viver se você não agrega valor para a humanidade, para as pessoas, para a sociedade. Não faz sentido. É uma vida muito egoísta. Para mim não funciona. Para algumas pessoas pode até funcionar. Para mim não. Se eu não sinto que eu estou agregando valor para alguém, eu não me sinto vivo. Perfeito. Então eu não vou nenhuma. Com 70 anos eu não vou ser o velho aposentado que vive só da casa de praia, da lancha e o mundo que se exploda. Eu não vou conseguir ser essa pessoa. O gato gordo, a Ellen fala assim, você não quer ser um gato gordo. Sem condições. Tem que estar agregando valor. Meu caro, o nosso papo, como sempre, é ótimo. A gente podia estar aqui tomando gin tônicas e falando sobre a vida. Um Negroni. A gente está chegando aqui ao final do nosso episódio. Eu queria agradecer demais, Tony, aqui pela sua presença. E, cara, agradecer o pessoal, contar para quem está ouvindo a gente como que eles continuam acompanhando você, quais são os arrobas que valem a pena deixar aqui com a gente, para a gente botar, para todo mundo poder seguir, acompanhar essa história e seguir essa jornada, até ver você com seus 70 anos aí, continuando empreendendo. Campeão de snowboard. Yeah. Me segue lá, @Tony com Y, Celestino com C de casa. Eu gosto, tô até aprimorando um pouco mais esse trabalho, postar mais conteúdo, mais conhecimento, mas eu posto também muito sobre minha vida. Ainda é um Instagram pessoal, não sou blogueiro, não estou muito nessa pegada, mas estou cada vez mais compartilhando conteúdo relevante, interessante, interajo bastante no Instagram com os meus seguidores, é algo que eu gosto de fazer, então me segue lá. Tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa, me manda por direct, que normalmente eu respondo. Sou bem responsivo nisso lá. E segue também, obviamente, o G4, né? @G4 Educação, para quem ainda não segue. E se quiser seguir um projeto que eu estou mais envolvido, liderando ainda mais lá dentro do G4, é o G4 Club, né? @G4 Club _ e o G4 Scale, que é um programa relativamente novo de comunidades nosso lá, @G4 Scale, SCALE. Maravilha, meu caro. E eu queria agradecer a vocês que chegaram até aqui com a gente, convidar para você acompanhar o Big Deals em todas as plataformas. A gente está no YouTube, Spotify, todos os streams que você puder imaginar. Nossa equipe já está presente, você pode ouvir esse, outros episódios e acompanhar também as notícias fresquinhas que a gente dá toda semana. Esse podcast aqui, com convidados, vai rolar toda quarta-feira e a gente vai falar sobre isso, sobre gestão, inovação, investimento, vida pessoal, planos, essas provocações sobre as nossas filosofias
filosofias na hora de empreender, de dar certo e de dar errado também. E toda sexta-feira a gente volta com o giro das principais notícias no mercado que aconteceram no mundo de Venture Capital. Se você gostou do nosso papo e quer acompanhar mais, siga @investidoresvc e @amuripinho para mais conteúdos. Muito obrigado, meu camarada. Até a próxima. Foi ótimo. A gente se vê no próximo episódio.